Olá, queridos, estamos de volta para mais um devocional. Hoje eu quero falar para você de Jesus Cristo como aquele que mata a nossa sede de Deus. Aqui no Brasil estamos passando pelo período junino de 2022 e no meio de uma festa, eu me lembro que o povo de Deus, Israel, como assim era chamado o povo de Israel naquele tempo, também tinha e tem muitas festas que eles comemoram, festas que são memoriais de experiências que eles tiveram com o próprio Deus. A festa dos tabernáculos, Sukkot, festa das semanas, é uma festa que lembra o período de 40 anos em que eles viveram em cabanas quando eram nômades no deserto. O deserto sempre foi um sinônimo de hostilidade, de dificuldade, de ameaças, de problemas, e o povo de Deus durante 40 anos foi obrigado a caminhar nesse ambiente, sendo sustentado apenas por Deus. Eles deveriam lembrar isso na festa das semanas. Na festa dos tabernáculos, eles deveriam lembrar que Deus foi a sua satisfação, foi tudo que eles precisavam em termos de provisão, em termos de direcionamento naqueles tempos difíceis. Nunca vivemos tempos tão difíceis, segundo eu me lembro, como esses que temos vivido, pandemia, no meio da pandemia uma guerra, inundações no Nordeste, frio no Sul, perda de colheitas, chuva de granizo onde não costumava acontecer, terremotos espalhados na face da terra, fenômenos acontecendo de todas as partes e as pessoas que têm sede de Deus ainda sem entender o que Jesus quis dizer no último dia da festa dos tabernáculos, como está em João 7. Nós vamos ler do 36 até o 39, quando a palavra de Deus nos diz: que palavra é esta que ele disse, buscar-me-eis e não me achareis, e aonde eu estou vós não podeis ir? E no último dia, no grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. E quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E ele disse isso, do Espírito que havia de receber o que nele crê, ou os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Muitos queriam a morte de Jesus e era plano de Deus que isso acontecesse de uma forma substitutiva, de uma forma em que na cruz ele pudesse estar pagando o preço pelos nossos pecados, inclusive daqueles que colocaram ele naquela cruz. E é justamente no dia da festa dos tabernáculos em que ele se levanta para dizer: quem tem sede, vem a mim e beba. De que sede Jesus estava falando? Da mesma sede que ele falou para a mulher samaritana, quando prometeu a ela uma água que ela, ao beber, jamais teria sede novamente. O salmista disse no Salmo 42 que assim como anseia a corça por águas correntes, meu coração tem sede de ti. Seu coração tem sede de Deus. Talvez você seja uma pessoa religiosa, como eram os fariseus, os escribas, os essênios, os saduceus, como são tantas pessoas que ainda hoje, na sua busca por Deus, estão vivendo uma religiosidade sem discernimento de que Jesus Cristo é a nossa única fonte de saciedade. Mais que isso, que há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, que se fez homem, que pagou o preço dos nossos pecados, experimentando as tentações que nós experimentamos, as provações que nós experimentamos, as privações que nós experimentamos, e muitas dessas provações, privações, dessas circunstâncias podem, em certo sentido, se assemelhar a um verdadeiro deserto. No deserto que ele foi tentado por Satanás pessoalmente, mas ele sucumbiu, Satanás sucumbiu diante de Jesus, porque Jesus tinha um conhecimento prático da palavra de Deus. Ele usou bem a palavra de Deus, ele soube como responder às investidas de Satanás do modo como a Eva não soube, do modo como Adão não foi capaz, do modo como muitos ainda hoje não são capazes. E por isso mesmo estão sucumbindo, não somente diante das suas fraquezas, das tentações que sobrevêm e dos eventos externos que às vezes parecem que vão nos fazer sucumbir, que querem nos tragar, que querem nos aniquilar, como se vontade própria tivesse. O Senhor
Ele mesmo manifestou a sua vontade de que todo aquele que tem sede de Deus seja satisfeito por meio da fé na pessoa do seu Filho, Jesus Cristo. E foi isso que ele quis dizer quando, na festa dos tabernáculos, no último dia, ele fez esse convite, que ainda continua a fazer: todo aquele que tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Você viu que eu comecei a leitura por um pequeno trecho, pelo versículo 36, em que ele falava da sua morte e as pessoas não tinham entendimento. Ainda hoje, as pessoas, muitas delas, não têm entendimento da palavra de Deus. Sequer desse texto, que ele mesmo se explica, dizendo que Jesus falou a respeito do Espírito Santo, que haveriam de receber todos os que nele crescem. Todo crente em Jesus recebe o Espírito Santo de Deus para ser ensinado, para ser direcionado, para ser empoderado, para ser testemunha desse Jesus Cristo vivo em Jerusalém, Judeia, Samaria, no Brasil, em todos os lugares do mundo, em todo o tempo em que isso for possível de ser feito, testemunhar o que Deus continua a fazer. A anunciar que esse convite continua aberto para todo aquele que tem sede de Deus. Se esse é seu caso, o meu desejo é que você seja cheio do Espírito Santo de Deus, com o discernimento da palavra, buscando submeter a sua vida a Jesus Cristo. Eu espero que esse seja um dia na presença do Senhor. Que Deus te abençoe. Sou o pastor Nelson, líder de famílias da Igreja Batista Emanuel, em Boa Viagem.